Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai descobrir um passo a passo para você avaliar o risco de crédito de qualquer banco. Para você que não sabe nada de análise de crédito, de números, de risco, sabe nada, olhou um banco, olhou o CDB, está pagando taxa alta, você vai entender e descobrir se aquele banco é arriscado ou não, se vale a pena investir nesse CDB ou não. Vamos para o que interessa. Então pessoal, vou ensinar aqui um método prático e muito eficiente de avaliar o risco de um banco. Eu vou ensinar em 4 passos. Então vai ser 1, 2, 3, 4. Primeira coisa, se olhou ali o banco, não sabe nada sobre ele, você tem que entender quem é esse banco. Prestou para um amigo, você precisa saber para quem você está emprestando. Então vai ser, o que esse banco faz? Ou seja, que tipo de empréstimo ele faz? Quem são os donos? E qual que é o noticiário que você minimamente aí fez o Google para entender? Então essa primeira etapa, ela vai configurar o nosso quem é esse banco. Segundo passo, a gente vai avaliar os resultados desse banco. Ou seja, ele dá lucro, ele lucra. Qual que é a consistência disso? Deu lucro em um ano, prejuízo no outro, lucro no outro, prejuízo no outro, isso é ruim. A gente quer lucros consistentes. Qual que é o nível de ROI desse banco? Ou seja, para cada real que o sócio coloca, quanto ele lucra de volta? Qual que é a eficiência e a rentabilidade desse banco? Qual que é? E a inadimplência. Vamos entender qual que é o nível de inadimplência desse banco. É 3, é 5, é 10? Se for acima de 10, é um banco esquisito, muito ali arriscado para você colocar o seu dinheiro. Vamos ver o quanto que ele consegue emprestar e o quanto que ele recebe de volta, minimizando as suas perdas e inadimplência. Terceiro passo, a gente vai avaliar o balanço desse banco. Ou seja, qual que é o tamanho de carteira? É uma carteira grande? É uma carteira pequena? Quanto menor, maior o risco, como se fosse uma empresa pequena. Essa carteira é diversificada? Ou seja, ali que é um cara que só faz uma linha de empréstimo ou é um banco completo que tem empréstimo para veículo, consignado, pessoa física, pessoa jurídica? Como é que é? Então a gente vai olhar aqui também a diversificação dessa carteira. E por último, a nossa querida Basileia, que é um indicador que faz referências a várias contas do balanço de um banco. É uma Basileia baixa? É ruim. É uma Basileia alta? É boa. Então vamos entender isso aqui também. E por fim, o nosso quarto passo vai ser avaliar o nível de rating desse banco. Ou seja, esse banco tem uma nota de crédito divulgada ao mercado, que é o rating. É uma nota alta e boa ou uma nota baixa e ruim? Vamos entender isso também. E também nessa leitura de classificações externas, vamos entender se esse banco possui o FGC para a nossa avaliação aqui de garantia. Então, é uma instituição financeira, uma IP que não tem FGC, ou é um banco completo que tem FGC? Obviamente, todo CDB tem FGC, mas ou às vezes você deixa ali numa conta digital, onde o banco não é uma instituição financeira, é uma instituição de pagamento, por exemplo, aquela sua conta não tem garantia do FGC. Então, muito cuidado, a gente precisa avaliar isso aqui também. Então, vou pegar aqui um exemplo para a gente aplicar essa metodologia dentro de um banco que você nunca ouviu falar. Vou pegar aqui um banco famoso, que é o Banco Master. A gente vai entender alguns conceitos aplicando esses 4 passos aqui que a gente comentou. Vamos ver. Primeira coisa, quem é o Banco Master? Então a gente vem aqui no site dele, Banco Master, vamos ver o que esse cara faz. Então, colocando aqui, ó, Banco Master, a gente tem aqui ó, um banco dinâmico, ele vai olhando aqui com calma. Veja, é um cara aqui que tem já 50 anos aqui de história, tem aqui um aplicativo e tem aqui ó, produtos. Vamos ver o que ele faz. Vou clicar aqui para você e para a sua empresa. Depois eu vou colocar RI. Pessoa física, veja que ele tem linhas para pessoa física. Então tem aqui conta digital, contas de consumo, Pix, a parte de investimento e aqui ó, o crédito consignado. Então, essa aqui é uma das linhas já que me parece importantes e relevantes dentro da carteira de crédito desse banco. O crédito consignado é aquele que ele empresta, por exemplo, um funcionário público e o desconto da parcelinha já desconta direto da folha de pagamento desse cliente. Ou seja, como o banco tem acesso a essa folha de pagamento, ao salário que desconta direto, é um banco que ele consegue emprestar com uma taxa baixa. A gente olha aqui também esse Cred Sexta, então tem aqui algumas funcionalidades dessa operação aqui, consignado, tem aqui algumas vantagens, etc. Um pouquinho de câmbio ele faz também e aqui outras questões aqui. Para pessoa jurídica, vamos ver, ele tem aqui a parte de investimentos, parte de câmbio, bem famosa aí para empresas, operações estruturadas, principalmente aí capital de giro. A empresa precisa de um capital de giro para rodar a sua operação, o banco empresta para essa empresa, conta garantida, comércio exterior, fazem aqui várias
linhas aqui envolvendo importação e exportação e por aí vai. E obviamente a gente vai olhar também o Banco Master sobre nós para entender quem que é. Então, é um cara aí com um certo período aí de casa. Existe aqui uma questão que desde 2019 teve uma mudança no controle acionário, tornando aqui um novo banco digital e ágil. Então tem aqui alguma historinha que lá atrás era uma outra coisa, agora mudou. É por aí vai. Então a gente olhou aqui principalmente o que ele faz, tipos de empréstimo, quem são os donos de notícias. Vamos ver? Vamos tentar descobrir isso aqui. Então vou colocar aqui, ó, Master, vou colocar Banco Master em linha geral. Então vou colocar notícias. Então tem aqui, ó, algumas notícias, vamos ver qual que é interessante. Banco Master bate recorde, supera 400 milhões no varejo, 3 anos atrás, é um cara que está crescendo no varejo. Opa, tem aqui uma questão interessante. Isso aqui é interessante, ó. Plano é expandir no varejo uma injeção de 2 bilhões. Então aqui nessa notícia, ele fala que teve uma injeção de 2 bilhões no Banco Master para expandir. Inclusive ele fala aqui, ó, como o Credit Suisse, o Will Bank faz parte do Grupo Master, que ele comprou aí um tempo atrás. Então teve aumento de capital de 2 bilhões aqui no banco ao longo desses últimos anos. Esse patrimônio aí deve chegar perto de 7 bilhões. Então teve aumento de capital, geralmente aumento de capital significa alguma dificuldade financeira ou necessidade. Vamos ver se depois aqui é o caso. E aí por aí vai. Vamos ver se tem mais notícias. Banco Master. A gente olha aqui, vamos olhando aqui todas as linhas, nova série do Banco Master. Opa, olha aqui, ó. A gente já olha aqui na parte de rating, existiu aqui uma elevação do Banco Master de B+ para A-. Então teve uma evolução, é um patamar baixo, depois vou entrar em detalhe, mas parece que está evoluindo. Teve aqui injeção novamente, etc. O que a gente vai querer olhar, como a gente soube ali que 2019 tem alguma alteração, vamos colocar aqui, ó, 2018, ver ali passado desse banco. Opa, ali, ó. Quem são os donos? A gente precisa saber. Teve aqui as compras de Ubank e Fintech. E esse aqui, ó, reorganização societária. Interessante, Banco Master muda para Master. Vamos olhar aqui, são notícias antigas para a gente entender um pouquinho dessa história. Então, os donos, que começou ali em 1974, olha que interessante, né? Então era a máxima corretora, era uma corretora e depois lá de várias reestruturações ele se tornou Banco Master em 2021. Tem aqui um nome, né, famoso aqui, o Daniel Vorcaro, parece aqui que é um dos donos desse banco. Então a família aqui Vorcaro, o próprio Henrique também entra aqui, que são os donos aqui desse banco. Então tem aqui um pouquinho da história do Daniel Vorcaro. Teve aqui algumas edições do Will Bank que ele fez e por aí vai. Vamos ver aqui a outra. Então comprou o Voiter também, meados de 24, e vamos ver essa reorganização. Então teve essa reorganização. Interessante que o patrimônio líquido dele era bem menor, só depois dos aportes agora aumentou. A aquisição do grupo Voiter. Então olha que interessante, desde o Banco Máxima, o Master em 2018, ele tem sido um dos mais ativos aí no mercado financeiro, montando posições em special situations aqui, são empresas, geralmente há investimentos ou empréstimos para empresas que estão em situações de estresse financeiro, situações especiais, special situation. Então, é um risco bem alto quando o banco faz isso. Então, ele tem aqui, por exemplo, investimentos ou empréstimos para a antiga Restock, que quase que foi à falência praticamente, Metal Frio também quase chegou, Flytour, a Light, que teve aí um default ultimamente, Matarazzo, etc. Então, aqui a gente vê que são um perfil de carteira de investimento dentro do banco arriscado. Então, um banco aqui de carteira arriscada. Então, a gente tem ali mais ou menos o que a gente precisa saber, né? Então, o que ele faz? Ali são linhas de pessoa física e pessoa jurídica, principalmente aí investimentos em empresas ali em special situation. Os donos ali, a família Vorcaro, e algumas notícias ali um pouco confusas e nebulosas, não tem aqui. Teve ali as compras de algumas empresas e uma certa reestruturação. Então isso aqui começa a chamar um pouquinho de atenção, né, que é um banco ali em algum tipo de transição, que provavelmente precisou dessa injeção de capital para começar a operar melhor a partir de um certo momento. Então aqui é uma historinha um pouquinho confusa, não tão certa, não é algo ali tão óbvio de imaginar que é um banco com história muito forte, mas também a gente não consegue influir que é um banco ali péssimo. Então uma história aqui mediana, com algum nível de atenção. Vamos olhar aqui agora os resultados desse banco para a gente ver o que ele nos indica. A gente vem aqui, ó, na parte de Banco Master Informações Financeiras, vamos ver aqui, ó, os balanços. Vamos aqui ver aqui, ó, de dezembro de 23 para a gente entender um pouquinho. Aqui, ó, principais indicadores de 23. A gente olha aqui, ó,
patrimônio de 2,4 bilhões de reais, ativos de crédito, a carteira vem crescendo, isso é bom. Lucro líquido de 500 milhões de reais, vou arredondar em 23, me parece baixo, geralmente um banco grande ali tem pelo menos 1 bilhão de lucro no ano, e um ROI aqui de 29%. Esse número parece alto, mas olha que interessante, dezembro 22, dezembro 21 é patamar bem inferior ao atual. Então assim, parece que está tendo alguma melhora, mas eu não vou tomar ao pé da letra esse patamar aqui. Se eu calcular, por exemplo, em 21 e 22, cerca de 200 milhões e 22 de um patrimônio de 1,6, já é um ROI de 13%, e não esses 29%. Então muito cuidado, 23 bom, mas na maioria dos últimos 3 não é um ROI tão alto. Ele está lucrando, isso é bom, mas é algo ali que não me convenceu tão bem. Se eu olhar aqui um pouquinho do resultado, receita, despesa e o resultado líquido, vamos ver mais ou menos de onde vem esse resultado. Deixa eu olhar aqui, operações de crédito de 2,7 bilhões, tem aqui um resultado com títulos, beleza. Operações de captação no mercado, olha que interessante, é alto, 3 bilhões e meio aqui para ele te pagar esse CDB com taxa alta, então tem aqui. Provisões, teve algum pouquinho de perda, um resultado de 1,5 bi, tá? E aqui, resultado de participações e outras despesas. Então teve aqui um certo lucro, mas essa linha aqui me chama atenção, resultado de participações em coligadas. Ela é bem relevante, 400 bilhões mais ou menos, e é basicamente o tamanho de todo o lucro aqui que ele lucrou, né? Então se não fosse isso, esse banco não teria tanto resultado, né? Então a gente tem aqui um pouquinho dessa leitura. Vamos descer um pouquinho o ano para ver um pouquinho lá atrás como é que era. Vamos ver aqui, ó, 2019. Vou pegar aqui, demonstrações financeiras de 29. Vamos ver um pouquinho o passado desse cara aqui. Olha que interessantíssimo. O patrimônio líquido desse cara, nesses 2 bilhões que a gente viu hoje, era cerca de 180 milhões de reais. Isso aqui é muito, muito baixo. E olha que interessante a Basileia, lembra disso de Basileia? Em 2019 foi um patamar de 11, mas ele era praticamente 5% em 17, 18. Ou seja, teve um grande estresse desse banco até 2019, que o fizeram a fazer essa reorganização societária e estrutural, mudaram de sócio, mudaram de estratégia para tentar melhorar. Então, nitidamente aqui, ó, vou olhar o resultado, Banco Máxima, até na época ainda não tinha mudado de nome, aqui, ó, resultado. Veja que o resultado em 19 e 18 foi apenas 38 milhões, apenas isso em 19, com prejuízo em 2018. Então, era um banco extremamente pequeno, pouco rentável, baixa Basileia, ele começou a melhorar meados de 19 e 18. Então não é um banco ali que tem resultados tão consistentes e positivos. Então muita atenção aqui nessa situação. Então resultados, eu vou dizer que eles são medianos para baixo, pois o histórico ali é bem prejudicado. Ele vem lucrando nos últimos anos, mas diante de algumas receitas ali esquisitas e não são consistentes. Então vou colocar de vermelhinho. Ou seja, resultados, eu vou colocar mais ou menos, lucra mais ou menos, não é tão consistente, não é consistente. O ROI, ele é relativamente baixo, só em 23 foi muito bom, e inadimplência, não, como é empresarial, é baixa, mas pelo resultado não deve ser tão boa. Então vou colocar menos aqui. Balanço, vamos olhar aqui agora o tamanho da carteira. A Basileia a gente olhou, hoje ela está ok, cerca de 15%, mas historicamente ela foi ruim, né? Então não é consistência essas Basileia, então aqui é uma preocupação. Sim, vamos olhar aqui o tamanho de carteira e a diversificação para ver como que é esse banco aqui. Se eu olhar no último resultado, ó, ativos de crédito, uma carteira de 24 bilhões, já é uma carteira relevante, mas o que é essa carteira de crédito? Vamos olhar aqui, ó. Se eu pegar a DF de 24, eu vou olhar um pouquinho o que é essa carteira de crédito. Então vou olhar aqui na DF e vou olhar como que é a configuração de carteira de crédito desse banco aqui, ó. Ativos de crédito, 30 bilhões agora já em junho 24, vamos ver o que ele faz? Vamos ver, a gente vai olhar na parte de operações de crédito, aqui, ó. Então veja só, operações de crédito, ele vai lá nessa nota para entender, ó, nota 8, número 8. Então vamos ver, aqui ó, então veja só, dessa carteira aí de cerca de 20 bilhões só de operação de crédito, ele tem 9 bilhões em empréstimos para empresas, títulos de crédito a receber, a segunda maior linha. O que é isso? É uma coisa esquisita, não me parece tão convencional de crédito. Tem uma boa linha de consignado, crédito pessoal para pessoas, cartão de crédito um pouquinho, conta garantia, por aí vai. Principais linhas são empresas, que a gente já viu
que são empresas em special situations que ele gosta de emprestar, isso é um risco extremamente alto. E o que são esses títulos de crédito a receber? 7,1 bi. Vamos olhar aqui o item número 1zinho. Desce um pouquinho, número 1zinho. Direitos creditórios em âmbito federal do governo de 7 bilhões. Ou seja, isso aqui, basicamente ele compra um direito a receber de algum tipo de dívida do governo. Ele compra essa carteira que alguém ali esperava receber, ele compra na expectativa de receber esse cara no longo prazo. Isso aqui, notadamente, é uma carteira de muito longo prazo. Geralmente um direito creditório do governo, imagine quando é que ele vai pagar. Pode ser 5 anos, 10, 15, às vezes ele pode nunca receber. Então a linha de crédito extremamente arriscada, de longo prazo, onde, como ele capta tudo muito em função de um CDB de prazo curto, 1, 2, 3 anos, 5 anos, ou seja, ele recebe dinheiro do seu investidor que compra o CDB, ele tem que devolver em 5 anos, mas boa parte da carteira de crédito dele, que ele investe nesses direitos creditórios, o governo deve agora para eles, tem prazo para receber isso em 5, 10, 15 anos. É um prazo extremamente alto. Então perceba que quando ele vai receber esse dinheiro, ele tem que pagar o CDB antes, ou seja, ali no máximo 5 anos. Então esse risco de liquidez, ele é muito relevante para esse banco aqui. Então o que a gente tem? A gente tem que o tamanho de carteira é bom, é um patamar aí de 20 a 30 bilhões, então isso aqui é bom. Já um banco já com escala. A diversificação, tem uma boa diversificação, mas assim, a maior parte são empresas e esses direitos creditórios, que é basicamente metade da carteira, né? 9,7. Então aqui a diversificação vou colocar mais ou menos, não é tão equilibrado, e a Basileia, né? Aquela historinha ali, que hoje está ok, antigamente era bem ruim. Vamos olhar por fim agora os ratings e o FGC desse banco. Então vamos lá, a gente vai olhar novamente, vamos digitar aqui, ó, Banco Master Rating, vamos olhar, ó. Então a gente tem aqui, ó, o próprio IA do Google me sugere aqui. Em outubro 24, alguns meses atrás, a Fitch elevou o Banco Master de BBB para A-. A posição de A- é um patamar já bom. E essa trajetória de uma elevação de rating é muito bom. Então, assim, sinal muito positivo. Vamos entender agora a escala de ratings de uma agência de crédito? Vamos olhar. Aqui ele tem um resuminho, você pode inclusive ler um pouquinho aqui com calma. Então assim, ó, teve aqui uma estratégia de expansão, está melhorando a solidez financeira, perspectivas mais estáveis, Basileia melhores, os aportes acionistas têm dado mais conforto para esse banco, tem gerado aqui um capital interno, melhoria de captação, estabilização do perfil financeiro, níveis conscientes de liquidez e rentabilidade, né, que está melhorando. Então assim, essa agência aqui que é famosa, né, deu um parecer positivo, né? Mas vamos entender só um pouco essa escala de rating para a gente ter ideia que patamar que ele está. Então veja que o Master está nesse patamar aqui, ó. A Fitch, que é quem deu um A-. Então para toda a graduação aqui tem A-, A sem nada e A+. Para cada nível aqui de letra tem 3 níveis para esse patamar. Então tá aqui, ela começou, saiu de um BBB para um A-. Então melhorou, né? Um grau elevado aqui de qualidade de crédito. Já é bem melhor, e ela vinha de um grau ruim, médio, né? Um BBB, BBB. Então era um banco ruimzinho e está melhorando. Não é o maior patamar, não é aquele risco óbvio, extremamente seguro de um AAA ou um AA, mas é um patamar aí que já começa a melhorar. Então quando a gente olha aqui também os últimos níveis de rating, é um patamar hoje, ele veio de um BBB para um A-, isso aqui é bom, tá melhorando. E o FGC a gente vai consultar para ver se ele é um banco e se tem a garantia do FGC para os seus títulos que ele coloca no mercado. Aqui, ó, Banco Master Multi, Banco Master SA. Então, de fato, existe aqui, ela é uma instituição cadastrada no FGC, então seus títulos, principalmente CDB, para todos, tem essa garantia do FGC, portanto, ela é uma instituição financeira e nos dá também algum nível de conforto. Ou seja, então quando eu olho todos esses fatores, a gente vê o seguinte, é um banco relativamente arriscado em nível de carteira, de história, etc. Resultados estão melhorando, eram bem ruins, mas estão melhorando, é o que a gente olha aqui. E o tamanho de carteira, um tamanho bom, né? Basileia melhorando também, a diversificação poderia melhorar. Por fim, toda essa historinha aqui resulta em um rating em nível de um A-, que vem de uma evolução, isso aqui é muito bom, e tem sim, é uma instituição cadastrada no FGC, portanto seus CDBs aí têm essa garantia. Então, a grosso modo, me parece que é um banco aqui com um risco alto, diversifique sua carteira, não concentre só
num banco que paga a maior taxa, diversifica com outros bancos mais seguros para você ter a garantia e o conforto de dormir tranquilo. E aí, meus amigos, o que você achou desse passo a passo para você desvendar o risco de qualquer banco? Você gostou? Se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão, escreve aí nos nossos comentários para a gente depois passar eles com calma. No próximo vídeo eu vou montar junto com você a sua carteira de crédito ideal para você. A gente vai entender qual a melhor carteira para você, que vai te entregar o melhor retorno ajustado à sua condição do perfil de investidor, à sua condição de liquidez e o quanto você está disposto a tomar de risco. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.